Olá! Hoje faremos a nossa 9ª roda de conversa e o assunto são os Lusíadas do Camões, poeta português. Quem vai nos conduzir nessa roda são os alunos do 1º ano do Colégio América. Vamos lá? No primeiro canto, o narrador começa dando ênfase às conquistas portuguesas e pedindo inspiração às tardes do rio Tejo, que era o rio onde começavam as grandes embarcações. Elas saíam de lá e iam para os grandes mares explorar novas terras. Ele também faz uma dedicatória a Dom Sebastião, que era um rei muito querido em Portugal, pois levava a fé acima de tudo. No estrofe 19, ele começa a narrativa, onde eles saem de Portugal e vão em busca de novas terras. Acontece também uma reunião no Olimpo, onde alguns deuses, como Júpiter e Vênus, apoiam os portugueses. Mas Baco não gosta, pois como os portugueses eram cristãos e Baco era o deus da bebida, se eles conquistassem novas terras, Baco seria esquecido e deixado de lado. Eles chegam em Moçambique, onde são bem recebidos e também mostram e o rei de Moçambique pede para mostrar suas armas e suas fés. Quando eles mostram as armas, o rei de Moçambique fica com uma certa inveja. E depois, quando Baco chega a ele e faz essa inveja se tornar raiva. E eles armam uma armadilha para os portugueses. Muito bem. E quem ficou a favor dos portugueses para que a embarcação acontecesse? Júpiter e Vênus. Muito bem. Segundo canto, continuando aí, a armadilha de Baco. No canto segundo, trata-se de uma armadilha feita por Baco, que influencia o rei de Moçambique a enviar um mensageiro até os barcos de Vasco da Gama que atracaram no porto de Moçambique. E aí, Vasco da Gama, desconfiado, queria saber se aquela terra era uma terra cristã. Envia então 2 prisioneiros até Moçambique, que chegam lá e dão de cara com um sacerdote, que na verdade era Baco em forma de gente, que enganou os prisioneiros, que voltaram até Vasco da Gama dizendo que aquela terra era sim uma terra cristã. Mas Vênus, vendo que aquilo era tudo uma armadilha, subiu até o Olimpo irritada e conversou com Júpiter, que enviou Mercúrio até Vasco da Gama, direcionou eles, mostrando que tudo aquilo era uma armadilha e mandando eles até Melinde, a terra prometida. Então, qual é a parte histórica do canto terceiro? O canto terceiro ele conta sobre a finança do país de Portugal e conta também sobre as guerras que Dom Afonso VI enfrentou contra os leoneses, os mouros e os castelhanos, e conta mais sobre as guerras que aconteceram enquanto Vasco da Gama estava viajando em direção às Índias. É isso mesmo, e além dessa parte histórica, tem aquele episódio que todo mundo conhece, né? Que é o episódio do amor de Dom Pedro e Dona Inês. O que você achou desse amor? Bom, Dom Pedro ele era casado com Constância e ele amava também Inês muito. E para proteger esse amor deles, ele mandou ela para um castelo em Albuquerque. Aí passou um tempo, né? Constância morreu e ele achou que era uma ótima oportunidade para ele se casar com Inês. Então ele foi a Albuquerque e buscou-a. Só que o rei descobriu isso, o povo descobriu, os conselheiros do rei também, e eles não permitiram que essa união acontecesse. E para eles, a única solução para tudo isso acabar era a morte de Inês. Muito bem, né? Inês, então, é aquela que depois de morta foi rainha. Vingança de Dom Pedro. É isso? Tudo bem. Canto quarto. Vamos ao canto quarto. Ao canto quarto. O que acontece o que a sua mente filtrou do canto quarto? Bom, o canto quarto se inicia narrando a morte de Dom Fernando.
e fala que os portugueses ficaram sem saber quem seria o próximo rei de Portugal. Então, a viúva de Dom Fernando queria muito que a filha Beatriz fosse a nova rainha de Portugal, porque ela queria que ela se casasse com o rei de Castela e eles conquistassem novas terras. Mas o povo desconfiava muito da viúva de Dom Fernando, porque ela tinha fama de ser infiel e adúltera. Aí o povo fica indignado e quem assume o trono é o filho também ilegítimo de Dom Fernando, Dom João. Aí Dom João não é de início aceito pelo povo português e aí Dom Nuno Álvares, como era uma pessoa muito querida pelo povo português, influencia os lusitanos e eles começam a venerar Dom João. Aí ele vence a Batalha de Aljubarrota e logo depois ele falece. Aí passa um tempo, assume um outro rei ao trono e depois assume Dom Manuel. Dom Manuel teve um sonho. Um dia ele foi se deitar, teve o sonho de que ele estava nas Índias e à margem de um rio, e dois senhores falavam com ele. Um chamava Gange e o outro Hindu. E os dois falavam com ele que Portugal ia conquistar várias terras e as margens daqueles rios. Ele acorda nesse dia e convoca todos os seus marinheiros e junto a esses marinheiros ele convoca Vasco da Gama e pede para eles começarem as grandes navegações que foram muito importantes para Portugal. Aí no dia que eles foram partir do Porto de Belém, aparece um velho, denominado Velho de Restelo, que fala que toda aquela navegação de Portugal era por pura fama, luxúria e vaidade. E esse Velho de Restelo, ele representa toda a população de Portugal que era contra as navegações. É isso mesmo. Então, uma das preocupações do Velho de Restelo é que, com aquela saída daquele povo para a descoberta de novas terras, né, Portugal ficaria sem os seus homens, sem os seus heróis para proteger as suas mulheres e tudo mais, né? Você se lembra que Fernando Pessoa, posteriormente, faz um poema que dialoga com a fala do Velho de Restelo, não é isso? Quando ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Ele está lembrando da fala do Velho de Restelo. Só que, posteriormente, no próprio poema, ele diz que valeu a pena, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o abismo e o perigo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito bem, próximo canto. Próximo canto. O canto quinto, ele é um canto bem curto, sem muitos detalhes, porque ele só retrata a viagem de Belém até a costa da África. E no meio dessa viagem eles passam por várias dificuldades. Uma delas é a doença que atingiu o navio inteiro e, sendo assim, eles perderam muito tempo e, com isso, comida e alimento, fazendo com que eles tivessem várias paradas também. E chegando no seu local de destino com várias dificuldades e com a população bem afetada por conta disso. Não é nesse conto que aparece o gigante Adamastor? Então fala um pouquinho para nós sobre essa parte ficcional de Os Lusíadas, esse aparecimento desse gigante Adamastor. A parte que aparece o gigante, ela é uma parte que eles contam uma história e assim ela se realiza por conta da imaginação, mas ela aparece e acaba afetando algumas partes das pessoas que estão no navio.
A parte do gigante Adamastor, né, é uma parte bastante fictícia. Na verdade, o gigante Adamastor é o cabo das tormentas, não é isso? E o poeta personifica esse cabo tormentório porque era um local de difícil travessia e os portugueses conseguem atravessar. Então, diz que havia lá um gigante choroso, explicando um amor recusado. E na medida que esse gigante ia falando, ele ia chorando. E na medida que ele ia chorando, o Vasco da Gama ia passando. Até que conseguiu, a partir do diálogo, de uma conversa esperta, né, do Vasco da Gama, os portugueses, as embarcações conseguem passar. Bom, canto sexto, canto sexto, canto sexto. Onde está o canto sexto? Depois que ele chega na África, o povo faz uma festa e depois dessa festa eles voltaram às navegações. Eles iriam até Calecut. Eles saíram de Melinde. Aí, depois, antes deles saírem, o rei da África chegaram para ele e falaram que tinha um navegador para acompanhar eles. Depois, Baco viu aquilo e ficou muito furioso, não queria deixar ele chegar até Calecut. Então, ele invocou todos os deuses, uma reunião com o deus do mar, para que chamasse todos os deuses e causasse uma grande tempestade. E durante esse tempo da reunião, os portugueses estavam dentro do barco, estavam lutando para continuar acordados. Aí, durante esse tempo, eles estavam contando histórias. Quando eles perceberam, a tempestade já estava chegando e estava muito forte. Eles fizeram de tudo, mas o barco já estava quase afundando. Até que Vasco da Gama começou a implorar para Vênus, para que ela pudesse ajudar eles, cooperar com eles. E então Vênus mandou as ninfas para que parassem os ventos, para que seduzissem os ventos e pudesse fazer com que parasse e eles conseguissem chegar até Calecut. E esse foi o trajeto deles, que eles conseguiram chegar a Calecut. Canto sexto e o canto sétimo? Vamos ao canto sétimo. No canto sétimo, narra a chegada dos portugueses a Calicut, na Índia, uma terra que era muito cobiçada e que todos almejavam chegar devido às suas tantas e grandiosas riquezas. Ele elogia Portugal por tantas as conquistas feitas, mesmo não sendo um povo tão numeroso, e critica a Europa, critica os povos que lutam sem honra, sem objetivos, sem escrúpulos e sem causa. Fala também dos povos que eles renegam a verdadeira fé. Eles acabam, em vez de defender o cristianismo, acabam tentando destruí-lo e acabar com ele, né? E dentre esses povos cita-se a Alemanha, a França, a Itália, os ingleses. Diz que os ingleses nomeavam reis da velha e santíssima cidade, na qual os israelitas eram senhores, que os italianos estavam corruptos, estavam cegos pelas coisas do mundo e esqueciam daquilo que verdadeiramente importava. Refere-se à lei de Cadmo, que ele semeou dentes de dragões, e dele saíram homens armados, agressivos, e eles foram derrotados. Deles sobraram 5, que junto de Cadmo formaram a cidade de Tebas. Faz referência também à divina sepultura tomada por cães, que representava o túmulo de Cristo, Jerusalém, que foram tomados pelo Império Otomano. Camões também fala dos povos turcos que estavam invadindo, estavam se expandindo pelo território europeu, deixando os povos amedrontados e aprisionados, porque esses povos eles não aceitavam pontos de vista, opiniões, cultura e religião diferente da deles. Então, quando a pessoa ia contra eles acabavam obrigando as famílias a ensinar os seus filhos de acordo com as leis do Alcorão. Canto oitavo, vamos lá. O canto oitavo se inicia com a criação do reino de Portugal e os primeiros reis, que são passagens que são encontradas na bandeira de Portugal, glorificando a bravura e os feitos lusitanos. Quando os brahmanes entram em cena, depois da criação do reino de Portugal e nas grandes navegações marítimas, Portugal é estimado a fazer trocas de mercadorias com as Índias. Brahmanes eram a casta mais importante dos indianos. Eles são colocados contra os portugueses através de um sonho provocado por Baco.
deus do vinho. Baco lhes envia um sonho contrário aos portugueses porque temia que, ao ter acesso às riquezas do Oriente, como sendo deus do vinho, perdesse importantes seguidores. Os portugueses, liderados por Vasco da Gama, são estimados a negociar a trocas de mercadorias, o que é especiarias, temperos, pois quando as carnes eram vindas das Índias para Portugal, elas vinham em condições muito ruins. Por isso o tempero era usado para disfarçar o gosto. Os muçulmanos manipulam o catual de modo a tentar destruir os navios portugueses, mas Vasco da Gama se recusa a cair na armadilha, demonstrando a bravura dos povos lusitanos. Os muçulmanos dominavam o norte da África e eram os principais responsáveis pelos tráficos de mercadoria. E tinham rivalidades com os portugueses que formaram seu reino. Por fim, o autor termina o canto demonstrando o poder vil do ouro, que seria o poder vil do ouro, poder usado para comprar a lealdade dos homens, que ocorreu com o catual. O nosso canto nono não está aqui, né? Então vamos lá. Então o canto nono, vocês se lembram bem, ele fala mais especificamente do episódio da Ilha dos Amores, não é? Vênus vê que os portugueses estão cansados e já estão de volta para Portugal. E então, para premiá-los pelos grandes feitos, né, que eles entendiam que eram grandes feitos, essa colonização, para eles era realmente, ela para uma ilha, né, no meio do oceano e pede a Tétis que prepare a ilha para os portugueses. Então, a Tétis coloca muitas ninfas nessa ilha. Ninfas são aquelas ninfas do rio Tejo, de que você falou no início. Elas estão ali, são meninas de 16, 17 anos. E Tétis também coloca nessa ilha muitas frutas que lembram... muitas frutas perfumadas e visualmente que lembram os amores, né? Que eu não vou explicar muito bem agora, mas que estimulam os homens, vamos dizer assim. E aí, quando a ilha já está toda preparada, com as ninfas, com roupas esvoaçantes, roupas bonitas, jogando o cabelo para cá, jogando o cabelo para lá, igual umas e outras aqui, joga o cabelo, deixa eu ver como é que as ninfas faziam. Aí, mais ou menos isso, ó, jogando o cabelo para lá e para cá. Aí os portugueses, a ilha é parada, Vênus para a ilha, e os portugueses acham que estão vendo a ilha por conta deles, né? Eles não sabem que ela foi parada na frente deles. Então os navegantes descem, começam a ver aquelas mulheres e começam a correr atrás delas para pegá-las e namorá-las, tá ok? Curioso é que a instrutora delas diz o seguinte: quando vocês virem um soldado, vocês não deixem eles pegar vocês depressa e nem corram muito, porque eles estão cansados. Vão fingindo que estão correndo, vão fingindo delicadamente, e eles vão alcançando vocês gradativamente. E nós não sabemos o que aconteceu na Ilha dos Amores, porque o Camões disse que só sabe entender o que aconteceu lá uma pessoa que já teve um grande amor, ok? E agora, prestes a terminar o nosso canto, vamos ao canto 10º. Bom, o nosso aluno do canto 10º faltou, então eu fui buscar recurso lá na outra sala, porque aqui, o que um estuda, todos estudam. Vamos lá para o canto 10º. O canto 10º é onde Vasco da Gama está na Ilha dos Amores e é recebido pelas ninfas com um banquete. Aí nisso a musa Tétis chama ele para o alto de um monte, onde mostra a máquina do mundo, que é uma pedra feita pelos deuses que só eles entenderiam, que mostra todos os destinos de Vasco da Gama, por onde ele vai passar. E em seguida eles saem e vão para Portugal, volta para Portugal, onde ele encontra com o rei Dom Sebastião e tem um discurso com ele, onde encerra o canto. E é isso. Mais alguma coisa que ela tenha se esquecido? Então, apenas uma pergunta depois dessa roda de conversa, né? As consequências dessas navegações
foram positivas, foram negativas? Nós tivemos aspectos positivos e aspectos negativos. Quem quer falar? Os aspectos positivos foi que descobriram novas terras e também que os portugueses abrangeram seu território. E o negativo foi para os habitantes dessa terra, que sofreram com essa chegada dos portugueses, pois eles impuseram sua cultura no lugar da deles. Bom, Theo, então nós vamos ficando por aqui, tá? E vamos só apresentar os alunos que colaboraram com essa roda de conversa, né? Matheus. Victoria. Lívia. Maria Eduarda. Leonardo. Lívia. Johanna. Júlia. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com essa nossa 9ª roda de conversa e, posteriormente, teremos outras rodas analisando textos de Machado de Assis. Nessas, a conversa vai botar para quebrar. Até lá!